Alô, som. Aí, valeu. Bom dia a todos, obrigado pela presença nesse horário de almoço. Eu vou trocar de microfone. Aí, opa. Alô, som. Valeu, obrigado. Agora sim, mais fácil. Desligar isso aqui. Enfim, vamos lá. Bom, meu nome é Henrique Andrade e eu vim aqui hoje apresentar a continuação de uma palestra que eu apresentei no FISLI do ano passado. Foi chamada Hackeia a Wikipédia. Então, dessa vez a gente trouxe Hackeia a Wikipédia 2. E agora com eco, como está no programa. E o eco é aquela coisinha que está ali no canto que a gente vai explicar mais para frente. Antes de eu começar, eu queria saber, alguém aqui estava na minha palestra do ano passado? Hackeia a Wikipédia? 1, 2, 3, 4. Legal, obrigado por voltarem. Mas como a maioria não estava, eu vou voltar um pouquinho, repetir algumas coisas que eu falei ano passado e depois falar sobre atualizações de coisas que a gente fez de novidades depois daquela palestra até hoje. Bom, você passa para mim, por favor? Aqui é só um resuminho das coisas que a gente vai falar hoje. Quem leu, quem não leu, perdeu, passou. Vamos lá? Então, começando aqui, vou falar para vocês sobre o movimento Wikimedia. Quem aqui conhece o movimento Wikimedia? Ábido, Faconte? Legal. Bom, o movimento Wikimedia é uma comunidade, ou são várias comunidades, dependendo da forma que você observe, de pessoas que trabalham nos projetos Wikimedia. O que são os projetos Wikimedia? São várias wikis, dentre elas a Wikipédia, que é a mais famosa, que são basicamente produções colaborativas de conteúdos que possam ter uso educacional na rede. Segundo lá algum documento bonitinho que fala sobre missão, visão, valor, não lembro agora qual, o objetivo desse movimento é reunir e organizar todo o conhecimento do mundo de forma livre. Então, é um objetivo um tanto quanto difícil de ser alcançado, mas que está sendo trilhado por várias pessoas. A gente hoje vê que a Wikipédia é o 5º site mais acessado do mundo e escrito de forma totalmente colaborativa e com licenças livres. E além dessas pessoas editando online, escrevendo nas wikis, você tem também um movimento por trás, digamos assim, dessa edição. E aí esse movimento aqui no Brasil se organiza de N formas. Uma delas, por exemplo, eu estou linkando ali, que é o grupo de usuários Wikimedia do Brasil. Além disso, você tem redes de conhecimento livre, você tem organização de mutirões, onde voluntários simplesmente se encontram para realizar alguma coisa. E dentro desse movimento existe também a Wikimedia Foundation, que é uma fundação criada para ajudar a organizar, gerenciar a parte burocrática financeira dessas wikis todas. Então, hoje essa fundação existe para basicamente gerenciar o dinheiro e manter os servidores no ar e fomentar alguns projetos. Dentre os projetos que essa fundação fomenta, um deles é o Programa Catalisador do Brasil, que eu faço parte hoje, que a fundação hoje toca ele em parceria com a ONG Ação Educativa lá de São Paulo. E a gente está trabalhando até o final de agosto aqui no Brasil para tentar estimular que mais pessoas se engajem, que mais pessoas participem, que mais pessoas se envolvam. Porque foi esse o contrato definido lá atrás. Talvez seja prorrogado, mas por enquanto esse é o objetivo inicial. Um programa que começou há 2 anos e meio atrás, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da comunidade brasileira. E aí, bom, talvez ele continue por mais tempo, mas hoje o que nós temos é isso aqui. E, enfim, dentro desse escopo desse projeto, eu estou aqui no FISLI novamente para tentar ajudar esse movimento Wikimedia a se organizar de alguma forma, trazer mais pessoas para ele, apresentar esse movimento para essas pessoas e convidá-los a participar, mas isso eu vou falar mais para frente. Vamos avançar, por favor? Então, esse movimento Wikimedia, ele trabalha com uma gama de wikis, uma gama de sites diferentes de produção de conhecimento. Obviamente, aquele lá de cima, todo mundo aqui conhece, a Wikipédia, que é a enciclopédia livre, e pode parecer óbvio, mas muita gente às vezes não sabe o que é uma enciclopédia, e o pessoal quer botar qualquer conteúdo numa enciclopédia, digamos assim. Mas algumas coisas que as pessoas às vezes querem escrever
O Wikipédia não é um conteúdo enciclopédico, é um conteúdo de dicionário, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente tem ali do ladinho o logo do Wikcionário, que é o nosso repositório de definições de dicionário, que são diferentes de definições enciclopédicas. Aí, do ladinho ali do Wikcionário, a gente tem aquele iceberg, que é o Wikisource, que é um repositório de conteúdos, digamos assim, estáticos. Textos que já estejam em domínio público, textos em licença livre, que na Wiki você vai fazer um proofreading, você vai pegar o texto escaneado e vai digitar, você vai traduzir, você vai colocar notas de editor. Você tem uma Wiki específica para isso. Assim como aquela embaixo, que são umas folhinhas, é o Wikilivros, que é diferente do Wikisource. Que dentro do Wikilivros a gente vai escrever livros novos, com foco em tutoriais e manuais e materiais didáticos. Então a gente tem um espaço para isso também. E por aí vai. Ali a gente tem o Wikispecies, o Wikidata, o MediaWiki, que é o nosso... Esse aqui de baixo, o MediaWiki, que é o nosso projeto de software. De todos esses aqui, ele é o único projeto de software. Que o MediaWiki ele é um software gestor de wikis, que todos os outros projetos usam o MediaWiki para acontecer. Eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco. Só passando aqui ainda por essa bolinha, o Wikivoyage é um guia turístico colaborativo. Está crescendo pra caramba, ele tem menos de 2 anos de vida. Recomendo visita. O Wikinews, que é um portal de notícias. O Wikiversidade, que o Abdo já falou, vai falar, não falou, se não falou, não vai falar, tudo bem? É um portal onde vocês podem desenvolver projetos, seja de pesquisa, extensão ou ensino, e não necessariamente atrelados a uma universidade, apesar do nome, o Wikiversidade. Então é um espaço de colaboração, uma rede de ensino, pesquisa e extensão, muito legal. Você tem ali o Wikiquote, que é um projeto de citações, onde a gente tenta arrumar, seja por autor, seja por tema, por publicação, algumas trechos destacados de algumas falas. E chegando perto lá da Wikipédia, tem o Wikimedia Commons, que é o nosso repositório de imagens e arquivos multimídias em geral, que hoje é o nosso segundo projeto que mais cresce, depois do Wikidata, que eu pulei para explicar agora no final, que são aqueles códigos de barra ali embaixo. Que o Wikidata é um grande portal de metadados que a gente está criando, aliás, não de metadados, de dados estruturados, perdão. E a ideia do Wikidata é você ter uma base que possa alimentar, através de uma API, os outros projetos Wikimedia, e não só os outros projetos Wikimedia, como qualquer projeto que queira acessar a API do Wikidata, para conseguir informações estruturadas. Um exemplo prático disso. Imagina, por exemplo, amanhã tem eleição, muda o prefeito de Porto Alegre. Aí você vai lá e edita na Wikipédia em português o nome do novo prefeito de Porto Alegre. Legal. Só que aí você vai também na Wikipédia em espanhol e muda o nome do cara. Legal. Você vai na Wikipédia em inglês e muda o nome do cara. Legal. Você vai na Wikipédia em hebraico e muda o nome do cara. Você vai entrar em 280 Wikipédias em idiomas diferentes para alterar o nome desse cara. É um belo de um trabalho. Mas o que você pode fazer agora? Você pode alterar no item Porto Alegre do Wikidata o nome prefeito. E se as Wikipédias estiverem lendo a informação prefeito de dentro do Wikidata, elas serão atualizadas automaticamente. E aí, quais campos existem no Wikidata? Os campos que a comunidade decidir. Então você tem um debate aberto sobre ontologia, sobre organização da informação. As pessoas estão estruturando quais são os campos que merecem estar lá, que fazem sentido estar lá. E é um trabalho que está em andamento, tem menos de 2 anos também, está crescendo muito. E vou até já antecipar aqui algo que eu vou falar mais para o final. Mas tem um grupo aqui no Feasly também chamado Brasil.io, que o Álvaro Jussen está tocando. E esse pessoal está querendo trabalhar, por exemplo, na integração do sistema deles com o Wikidata para atualização automática de dados. Nossa API aberta, pode dialogar com qualquer outra coisa. Mas vou voltar a falar disso mais para frente. Vamos avançar aqui. Então, o MediaWiki em si, que é esse nosso projeto de software, que é a base de todos os projetos que a gente está apresentando aqui. Quem aqui já usou o MediaWiki na vida fora da Wikipédia? Que na Wikipédia, com certeza, todo mundo. Legal, muita gente. O MediaWiki ele é um software muito usado de Wiki. É um software que, quando eu comecei a usar o Wiki, eu não gostava dele, achava ele uma porcaria, difícil de usar. Preferia muito mais o Twiki, por exemplo. Mas o MediaWiki cresceu muito, não é mais o mesmo software de 12 anos atrás, para quem testou. Hoje ele é um software que tem mais de 150 contribuidores ativos espalhados pelo mundo. É uma comunidade de desenvolvimento muito ativa, muito forte. E ele tem soluções para praticamente tudo que você possa querer numa Wiki. A maioria daqueles projetos que eu mostrei, inclusive, não usam tudo que o MediaWiki tem para oferecer. Você tem muitas extensions, muitas funcionalidades feitas para o MediaWiki.
que você pode baixar e instalar no seu MediaWiki local, que não necessariamente estão na Wikipédia. Então, o MediaWiki ele é maior do que a Wikipédia, digamos assim. E falando agora das novidades do desenvolvimento do MediaWiki desse último ano, uma delas é o tal do Echo. Passa, por favor. O que é o Echo? O Echo é o nosso sistema de notificações que a gente criou agora. Muita gente começou a questionar o MediaWiki, que a interface dele é muito difícil de usar, muita gente falando que o design dele é muito bom para um software feito há 10 anos atrás, só que 10 anos se passaram. Então, essa comunidade começou a pensar em soluções diferentes para interação e comunicação dentro do sistema. Então, o que é esse Echo? Ele é um sisteminha que ele vai lembrar, de certa forma, o Facebook até, digamos assim, mal e porcamente comparando. Que você vai ter ali uma bolinha com um númerozinho, variando de 0 a 1, a 10, a 1000, até 99, acho que vai, dizendo quantas mensagens você tem. Você passa, por favor. E aqui um screenshot, por exemplo, que é até um trechinho que eu botei lá na primeira parte. Aquilo lá em cima é como se você estivesse na sua página da Wikipédia logado, você tem lá o seu nome de usuário, o link, peguei em inglês, né? Mas link para sua talk page, link para sua sandbox, e aí está ali, o usuário Jane Finch tem 4 notificações. E aí você clica ali nas 4 notificações, você vai ver que a Mary Dunley escreveu na página de discussão da Jane. A Mary Dunley agradeceu a Jane pela edição que ela fez no arquivo tal. O Fabrício Florin mencionou o nome dela numa discussão. Exatamente. E aí você vê aqui, por exemplo, vamos olhar para aquela segunda, que tem aquele ícone com o sorrisão ali. Aquilo ali é um alerta de que uma pessoa agradeceu pela edição que você fez em algum lugar. Isso é uma coisa nova que a gente tem, por exemplo. E a gente ainda está monitorando para tentar chegar a alguma conclusão se isso foi legal ou não. A gente está juntando dados. Mas junto com o Echo, agora eu posso te agradecer. Antigamente você podia, óbvio que você sempre pôde agradecer a pessoa, mas antigamente você tinha que mandar uma mensagem para a pessoa falando, obrigado pelo que você fez. Hoje tem um botãozinho que estimula você a clicar para agradecer. Então você está lá navegando na internet, você viu que tinha um artigo com um erro de digitação, você só corrigiu uma vírgula, você perdeu ali 30 segundos corrigindo uma vírgula que estava errada. Alguém pode ver essa alteração, achar que foi uma contribuição relevante que você deu e te agradecer. Você vai entrar amanhã na Wikipédia, vai ter um umzinho vermelho marcando ali, você vai clicar, vai ver que alguém te agradeceu pelo que você fez. Isso é muito interessante. Outra coisa muito legal que a gente tem agora, junto com o Echo, que é essa funcionalidade de notificações, é, por exemplo, essa terceira mensagem que está ali, o Fabrício Florin te mencionou na página tal, que é algo que também foi, de certa forma, inspirado no Facebook, né, que se alguém citar o seu nome, você recebe um aviso. Isso é muito legal também, a gente trazer para o mundo da Wikipédia. Que você, às vezes, numa discussão, as pessoas estão debatendo o que é melhor fazer num determinado caso, e você fala, não, eu acho que o Alexandre Ábido pode ter a solução para isso. E aí alguém tem que saber qual é o nome de usuário dele, ir lá, mandar mensagem para ele e falar, poxa, Ábido, será que você pode vir nessa discussão, dar sua opinião, que eu acho que é relevante? Agora não, agora eu só marco o nome de usuário dele, ele vai receber um aviso, você foi mencionado nesse debate. Então, o Echo é uma ferramenta que a gente criou para tentar estimular a interatividade e a colaboração dentro do MediaWiki. E aí as possibilidades são infinitas de coisas que você pode fazer com ele. Essas são as primeiras funcionalidades que estão exemplificadas aqui. E a partir disso, toda a extension que for desenvolvida, ela pode interagir com o Echo. Então, a gente, por exemplo, criou uma extension para ajudar professores que usam Wikipédia em sala de aula a gerenciar seus alunos. Um exemplo, isso de fato a gente tem, mas não vou falar disso na palestra de hoje. Mas aí eu adiciono um aluno num curso, o aluno ele recebe uma mensagem pelo Echo, você foi adicionado no curso tal. Então é uma forma de comunicação, tem uma API interna, para qualquer coisa que a gente desenvolva, poder utilizar esse tipo de chamada. E pensando nos projetos Wikimedia, esse cara ele hoje roda isolado em cada MediaWiki, digamos assim. E é algo que para o ano que vem a gente quer integrar. Então, por exemplo, se eu mencionei o nome da Faconte na Wikipédia em inglês, mas ela só está acessando a Wikipédia em português, ela não vai ver a notificação. Ela vai precisar entrar na Wikipédia em inglês para ver. Porque cada instalação do MediaWiki está com a sua gestão. A gente está trabalhando agora para o ano que vem ter a integração entre todos os MediaWikis do movimento Wikimedia. Perdão?
quantos usuários tem, não sei se você tem ideia, Abel. Eu sei que ativos que a gente considera com mais de 5 edições por mês, eu tenho números quebrados. Eu sei que a gente considera ativo quem tem pelo menos 5 edições por mês. A Wikipédia em português está quase com 2.000, 1.800 e alguma coisa. A Wikipédia em inglês está com 30.000 e alguma coisa. E aí eu nunca peguei o total, assim, de somar todos os projetos. Mas vai passar de 100 mil. Com certeza vai passar de 100 mil usuários ativos. Usuários cadastrados, a gente chega a quase 1 bilhão, mas é um dado totalmente irrelevante, né? Porque criar conta de usuário, às vezes a própria pessoa cria 5, 6 e nunca usou. Então a gente passa a contabilizar como um novo usuário que se tornou relevante para o projeto, digamos assim, para dados estatísticos, quem tem a partir de 10 edições, e a gente considera ativo o cara que tem pelo menos 5 edições por mês, e muito ativo o cara que tem pelo menos 100 edições por mês. São os critérios que a gente usa. Eu vou mostrar lá na frente aonde você pode ver tudo isso que a gente tem publicado, disponível online, para você ver esses dados. Eu vou chegar lá já. Mas antes, vamos falar de mais uma novidade. Outra novidade que saiu esse ano, algumas pessoas podem ter reparado, foi o Visual Editor. Alguém aqui já reparou nele na Wikipédia? Alguém? Um, dois, três, legal. O que é o Visual Editor? É a ideia de um editor, o what you see is what you get, né? A ideia de um editor onde você veja o que você está escrevendo e não que você escreva um código que vai ser transformado no produto final. Esse Visual Editor está na pauta há muito tempo. Também nessa ideia de o MediaWiki, ele foi criado com uma Wikisyntax para facilitar a vida do usuário. E quando o MediaWiki foi colocado no ar, o usuário falava, que legal, eu não preciso mais aprender HTML, eu preciso aprender só essa linguagem resumida que eu vou conseguir botar texto no ar. Só que com a evolução das ferramentas, você tem aí os Google Docs da vida, você tem os próprios suítes de escritório Office indo para a web. Enfim, escrever na web virou um troço que não é mais HTML, virou simplesmente você clicar no negrito, clicar no parágrafo e ter o seu texto no ar. Então o MediaWiki, que era algo que tornava a vida do usuário simples, passou a ser, na verdade, uma barreira para alguns usuários, aquela Wikisyntax. Então a gente criou esse editor visual, que achei curioso até, você falou que é mais fácil. Eu, particularmente, Henrique, acho mais difícil. Mas é porque eu já sei a Wikisyntax. Então a gente espera que novos usuários usem essa ferramenta para se iniciar. Mas se a pessoa se tornar um heavy user, escrever direto a sintaxe vai ser sempre mais fácil do que usar um editor visual. Qualquer pessoa aqui que programa, que mexe com códigos, sabe disso, né? Se você não tem o código, se você não tem fluência no código, é muito mais fácil você usar o editor visual. Mas, por outro lado, para quem tem fluência... Exatamente. Não, sim, com certeza, mano. Com certeza, essa é a ideia. A ideia é oferecer essa opção para quem está chegando agora. E aí essa virou a opção padrão para o botão editar, na Wikipédia em português, por exemplo. Mas agora do lado do editar tem um botão novo que é o editar código-fonte. Por isso que eu estou falando isso, que para mim eu acho mais fácil. A gente não tirou a opção do editor antigo. A gente colocou essa opção como padrão para o usuário novo dar de cara com ela, mas o usuário antigo que já está acostumado com a sintaxe, que tem essa habilidade, ele vai clicar só no botãozinho do lado, editar código-fonte e entrar no editor que ele está acostumado. E aqui um exemplo de imagem do editor visual, por exemplo. Aqui você vai querer adicionar um link a um artigo, você seleciona a palavra mouse ali, por exemplo, você clica lá em cima na ligação, e aqui você coloca para qual o nome da página para onde vai o link, por exemplo. Aquela coisinha bem trivial, você não precisa mais colocar uma certa Wikisyntax ali que... Eu até esqueci o nome. Colchete, links... Colchete, link, pipe, o título que vai, fecha colchete. Você não precisa disso, você pode clicar ali e fazer. Mas para mim foi difícil falar o colchete, mas na hora de digitar sai fácil. Mas enfim, essas são as duas grandes novidades que a gente criou esse ano no MediaWiki, do ano passado para esse ano. E várias outras estão vindo e estão sendo desenvolvidas por gente que nem eu, que nem vocês, que estão desenvolvendo coisas não só no core do MediaWiki, como de outras formas. E uma dessas outras formas são extensions, que eu já citei aqui. As extensions elas são escritas em PHP e JavaScript, ou PHP ou JavaScript, ou os dois, tanto faz.
E hoje são mais de 2.000 disponíveis, como eu falei, nem todas estão instaladas lá nas Wikis da comunidade Wikimedia, mas algumas você pode baixar. Tem, por exemplo, uma extension que a gente não usa de você fazer autenticação de usuário usando o Persona, que é um projeto da Mozilla, por exemplo. Está lá, se você quiser utilizar no seu MediaWiki, você baixa. E, enfim, se você quiser desenvolver extensions, qualquer pessoa pode desenvolver, e aí depois qualquer sysadmin pode instalar. Não, aí é uma questão de autenticação de usuário, qual a base, onde é que você salva os dados e login do seu usuário. Foi um exemplo de algo que a gente não usa, mas que a gente não usa nos nossos Wikis, mas foi desenvolvido e provavelmente é usado em outras Wikis. Como a gente não usa, também não sei te dar muito detalhe de como funciona. Né? Bom, na dúvida a gente deixa para a palestra da Mozilla essas perguntas. Mas seguindo aqui, vamos lá. Outra coisa que a gente pode desenvolver são gadgets. Os gadgets são formas de você mexer na interface da Wikipédia com o controle na mão do usuário. Qual é a principal diferença conceitual de um gadget para uma extension? A extension ela precisa ser instalada pelo sysadmin do MediaWiki. Né? Alguém tem que ir lá no servidor e instalar uma extension para ela rodar. Um gadget nada mais é que um JavaScript rodando client-side, na máquina do cliente, na máquina de quem está acessando. Exatamente. Então, qualquer usuário pode usar um gadget independente do administrador do sistema aprovar ou não. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, uma discussão que todo ano recomeça na Wikipédia e nunca tem um consenso do que fazer. Aliás, nunca tem um consenso, mas sempre acaba ganhando a voz de não fazer nada. Que é a ideia de colocar link para compartilhamento em rede social dos artigos. Pegando até um pouco do debate que estava rolando antes aqui, não sei quem estava na sala, mas aí dentro da comunidade Wikimedia o pessoal fala, mas se a gente botar link e compartilhe no Twitter e no Facebook, a gente vai estar direcionando o mercado a usar essas ferramentas que não compartilham da mesma visão de mundo que a gente. Então a gente não quer colocar esse botão por padrão dentro do MediaWiki. A gente pode colocar então, compartilhe no diaspora.br ou no nosfero. Não sei o quê. A gente, mas são duas redes muito pouco usadas também, e aí a gente, por que vai colocar dessas e não de outras 30 livres que são do mesmo tamanho? Então fica um debate de o quanto você colocar um link para algum lugar, você está endossando aquele lugar, e a responsabilidade da Wikipédia, que é o 5º maior site do mundo de direcionamento de fluxo e de chancela de projetos. Então, resumindo, a gente não tem link para compartilhar em lugar nenhum. Se você quiser, você copia a URL e cola em algum lugar. Só que eu, particularmente, usuário Henrique, eu gosto de compartilhar de vez em quando os links, e eu acho que um botão facilitaria a minha vida. Então, o que eu faço? Eu pego um gadget que nem fui eu que desenvolvi, outra pessoa que desenvolveu, e eu vou num arquivo de configuração meu e mando ele chamar aquele JavaScript sempre que eu acessar uma página. Então, sempre que eu acesso uma página, o MediaWiki carrega aquele JavaScript, e aquele JavaScript adiciona esse botãozinho de compartilhar no Twitter para mim. Só eu estou vendo aquilo, só o meu usuário logado está vendo aquilo. Então, o gadget é uma forma de você adaptar o MediaWiki para o seu gosto. E aí você tem gadgets de N tipos. Você vai fazer um gadget que mude a interface, que ao invés do fundo ser branco, fique roxo. Isso aí, coisas mais banais. Até coisas, por exemplo, que sempre que eu acessar a página X, ele vai editar a página Y, porque eu estou fazendo um contador de vezes que tal coisa acontece. Então, eu posso fazer isso via gadgets, por exemplo, controlar esses meus acessos. Até coloquei a imagenzinha ali do canivete, que com ele você pode fazer qualquer coisa. E é uma porta de entrada que você vê o que você está fazendo acontecer, digamos assim. Diferente de uma extension que você tem que enviar, mandar para o core, instalar. Isso aqui você faz na hora, você roda e já vê acontecendo. Mas vamos lá. Outra coisa que a gente faz muito interessante, que tem muita gente colaborando, são robôs, né, os chamados bots, que estão lá na Wikipédia. Quem aqui já editou a Wikipédia, muito possivelmente uma das suas primeiras edições foi revertida, foi apagada por um robozinho. Tem grande chance disso acontecer, porque a gente tem mais de 1.500 robôs rodando diariamente nas nossas wikis, conferindo N coisas que a gente manda eles fazerem. Como dizem, alguém tem que fazer o trabalho chato, né? Então, você percebe que tem uma ação recorrente, repetitiva. Se você consegue identificar um padrão nela, você automatiza e manda um robô fazer por você. Então, você tem robôs procurando por links quebrados, você tem robôs procurando por usuários novos que não receberam mensagem de boas-vindas, você tem robôs procurando uma série de coisas que você manda eles fazerem.
e eles estão lá fazendo e reagindo, digamos assim. Para desenvolvimento dos robôs, obviamente, qualquer um pode dizer o robô na linguagem que quiser, da forma que quiser, interagindo como quiser. Mas a gente desenvolveu uma biblioteca chamada PyWikipedia, em Python, que ela já facilita, ela já tem várias funções pré-prontas para coisas que você pode querer que o seu robô faça. Então você já tem ali funções para autenticação do usuário, você já tem funções para atualização de página, para leitura de conteúdo. Então, se você aqui gosta de Python, está pensando em automatizar alguma coisa numa wiki, recomendo PyWikipedia. É uma biblioteca que facilita bastante o que a gente está fazendo. Bom, seguindo. Como eu falei, você não precisa necessariamente usar a PyWikipedia. E o que ela automatiza, na verdade, é acesso a esse negócio aqui, que é a nossa API. É a nossa interface de acesso a dados. A nossa API, você tem acesso a mais de 18 milhões de 18 milhões de artigos? Não, isso aí está errado, isso aí está muito pouco. Isso aqui é só da Wikipédia, na verdade. Isso aqui não está contando Commons, Wikidata, é de artigo. 18 milhões de artigos enciclopédicos, 15 milhões de arquivos multimídias, mais de 1 tera de dado acessível só através da API. E isso daqui é um potencial que eu acho que é muito, muito, muito pouco explorado por hackers e pesquisadores de modo geral. Pegando de novo o gancho aqui com a mesa anterior, está todo mundo falando aí que o Facebook, o Google, eles têm seus dados, têm seus logs, cruzam suas informações e geram decisões relevantes de trabalho, de mercado, de propaganda em cima das informações que eles têm. A gente aqui está falando do quinto maior site do mundo, ele tem informação pra caramba aberta. Tirando o IP de acesso e o e-mail do usuário, o resto tudo é aberto, é log público nosso. A gente só garante a privacidade do nosso usuário e de resto você pode acessar qualquer coisa. Você pode ver histórico de acesso, de edição, você pode... Enfim, você tem N possibilidades de coisas a se fazer aqui dentro para todas essas pesquisas aí de Big Data, de Data Mining, de análise de sistemas de recomendação. Todos esses modelos você pode testar aqui dentro sem precisar usar um banco de dados falso, ter que pagar milhões para acessar algum lugar. Está lá, livre para você fazer o que quiser. Lança aí. O Abdo aqui está falando, o próprio Google e o Facebook, eles usam a Wikipédia para testar o modelo de dados deles. E uma coisa que não está aqui na palestra, mas a gente também tem um streaming de informações no IRC. A gente tem um servidor de IRC próprio, onde todas as atualizações feitas em todos os wikis são publicadas por um robô nesse canal de IRC. Então, alguns robôs feitos pela comunidade, eles leem esse feed de IRC e, a partir dessa informação que é publicada no IRC, eles reagem a essa informação. Você entra nos nossos canais de IRC, você encontra com o Yahoo Bot, por exemplo, lá dentro. Você tem bots feitos pelo Yahoo, por essas outras empresas, lendo esse feed de IRC e respondendo, melhorando lá os seus sistemas, melhorando suas buscas, a partir do nosso feed de informações, por exemplo. Interessante, não sei se você já viu esses canais de feed. Bom, seguindo aqui, outra coisa que a gente faz é desenvolvimento mobile, que imagino que alguém aqui goste disso, todo mundo gosta de desenvolvimento mobile em algum momento. A gente tem aplicativos para Android e para iOS. Oficialmente a gente também tem para Firefox OS, WebOS. Eu não coloquei aqui na lista, que na verdade são aplicações HTML5 que você empacota. Então a gente tem uma versão HTML5 bonitinha mobile do MediaWiki, então ele roda bonito no Firefox OS e no WebOS. Enfim, tem tanto web como nativo, né, está escrito ali. E além dos aplicativos gerais, digamos assim, do MediaWiki de edição de conteúdo, a gente tem também um aplicativo próprio do Wikimedia Commons, que é aquele nosso repositório de arquivos multimídia. Então, se você bater uma foto aqui, por exemplo, da plateia e quiser depois enviar para o Commons, você pode ir direto do seu celular, enviar, acessar a sua galeria. Enfim, a gente também está desenvolvendo essas coisinhas. É uma das áreas que quem quiser chegar junto, ajudar e aprender, pode aparecer. Avança aí, por favor. Bom, seguindo aqui, eu estava falando da API, do acesso a dados e tal. A API ela pode ser muito interessante, mas dependendo do tipo de pesquisa, do tipo de acesso que você quer ter aos dados, ela pode ser lenta, ela pode ser devagar, ela pode não te atender. E você pode, às vezes, nem ter onde rodar o seu script, o seu robô, a sua pesquisa. Então, para resolver tudo isso e mais um pouco, a gente criou um projeto chamado Labs. O Labs é um projeto que recebe projetos técnicos nossos. A gente tem aqui uma bela de uma nuvem, com uma cacetada de servidor, e
a gente simplesmente libera ela para quem quiser usar de graça, desde que a pessoa escreva uma justificativa mínima de por que ela quer usar isso daqui. Então você chega lá e fala, eu quero fazer uma pesquisa que vai comparar os acessos da Wikipédia em português com o número de edições de não sei o quê, mais o dado de não sei aonde. Vou dar exemplo aqui da pesquisa que o Jonas fez, por exemplo. Ele ficou comparando os dados do Ministério da Saúde de incidências de dengue no Brasil com os acessos ao artigo dengue na Wikipédia. E ele gerou um gráfico que ele identifica uma correlação entre a incidência de dengue e os acessos ao artigo. Ele pode ficar rodando isso para sempre, digamos assim. Ele pode colocar isso para rodar dentro desse servidor, gerando relatórios online dessa pesquisa. E aí, um dos exemplos de coisas que a gente faz nesse Labs, que aí seria, no caso, o Tool Labs, onde a gente oferece esse tipo de acesso para os usuários, a gente tem um projeto lá dentro, por favor. Puder avançar? Valeu. Um projeto dentro desse Lab chamado PT Wix, que é um projeto criado por voluntários da Wikipédia em português, onde a gente se juntou para desenvolver ferramentas de apoio, de monitoramento, de apoio de tomada de decisão da Wikipédia em português. Então, dentro desse projeto PT Wix, hoje a gente tem 5 ou 6 voluntários programando junto, desenvolvendo algumas ferramentas, a gente já tem umas 6 ou 7 ferramentas lá. Tá aqui, aliás, quase todos os slides tem um link aqui no final. Eu vou compartilhar esses slides depois, vocês podem clicar em todos os links aqui. E, enfim, dentro lá do PT Wix, a gente se organizou para desenvolver coisas que sejam de interesse comum, digamos assim, da comunidade. Trouxe até um exemplinho aqui, que é essa linha do tempo, por exemplo, que foi desenvolvida inicialmente pelo Jonas, depois melhorada por mim, pelo Danilo, e está lá no repositório para quem quiser melhorar. O que ele fez aqui é o seguinte, parece só uma plotagem de um gráfico simples, né, olhando assim à primeira vista. Você tem ali o gráfico de usuários ativos e de usuários muito ativos, até os números que a gente estava falando mais cedo, Facões. Então, só que olha só, aqui a gente tem umas bolinhas aqui embaixo. E o que são essas bolinhas? Olha só, eu passei o mouse em cima de uma das bolinhas e apareceu escrito ali, gadget para ver mudanças recentes ao vivo. O que são essas bolinhas? São eventos. A gente criou uma página na Wiki chamada Arqueologia, onde as pessoas podem criar eventos que elas acham que foram relevantes para a história da Wikipédia. E esses eventos estão separados em eventos ligados a vandalismo, eventos ligados à mudança de estatuto, à construção de artigos ou a dinâmicas da comunidade. Então as pessoas da comunidade, elas alimentam essa página chamada Arqueologia com eventos que elas achem que foram relevantes para a história da Wiki. A gente lê essa página, gera um XML, que é jogado aqui para dentro desse JavaScript. Em paralelo com isso, um outro script acessa o banco de dados e gera esses dados que a gente tem aqui ativos e muito ativos, mas você pode escolher lá embaixo, ó, número de wikipedistas, número de novos wikipedistas, número total de artigos. Então a ideia dessa linha do tempo é poder gerar uma visualização cruzada entre eventos relevantes e dados relevantes para você às vezes buscar uma correlação. Você vai ver aqui uma variação de usuários ativos ou não, você vai ver que tem um pico aqui, tem um vale ali, e você pode ir buscando aqui quais eventos podem ter colaborado ou não para isso. É uma das ferramentinhas que a gente desenvolveu colaborativamente de apoio à Wikipédia, só como exemplo. Tá? E, bom, seguindo aqui a gente tem, dentro dessa conjuntura toda de coisas que a gente pode fazer tecnicamente na Wikipédia, a gente tem uma página chamada Portal de Dados, que é uma página onde a gente está centralizando documentação de tudo isso que eu falei aqui agora, que obviamente em 40 minutos de palestra ninguém aprendeu nada, só dei ideias interessantes para vocês. Mas se vocês quiserem de fato aprender, buscar documentação, mas onde é que eu aprendo a usar a API, como é que eu peço um cadastro lá no Labs, como é que eu faço tudo isso, a gente criou essa página chamada Portal de Dados, onde a gente explica um passo a passo de como acessar esses nossos dados por cada caminho. Além desses que eu mostrei aqui, a gente ainda tem dumps, a gente ainda tem dados crus de pesquisas anteriores, ainda tem uma série de outros formatos de dados que vocês podem acessar. Então tem esse repositório também. E eu gosto de chamar atenção para isso aqui, que antigamente não falava muito disso, mas eu comecei a perceber que é importante. Uma forma de colaborar também com os projetos Wikimedia é traduzindo coisa. O MediaWiki, o nosso software, ele tem versões em mais de 300 idiomas. É muita coisa. E a gente usa um portal parceiro, que não é do movimento, mas o movimento é um dos... O Movimento Wikimedia é um dos grupos que usa esse portal, que é o translatewiki.net. É um portal muito legal de tradução de software. Você entra lá, você escolhe qual projeto você quer colaborar, você quer ajudar a traduzir.
Ele tem uma ferramenta muito intuitiva, que é onde ele gera sugestões, faz controle de versão. É um lugar muito legal e eu costumo brincar que a tradução é o tipo de coisa que eu faço quando estou de saco cheio. É quase uma terapia, assim, para mim. Às vezes você está lá programando, fazendo alguma coisa, você está meio travado, não está conseguindo raciocinar direito. Eu abro uma aba nova e falo, vou traduzir. Aí fico ali traduzindo algumas coisas, é uma forma até de você aliviar sua cabeça do problema que você estava resolvendo. Você colaborou, traduziu lá umas 30 mensagens, respirou, você volta a fazer o que você estava fazendo. É uma forma que eu acho bem legal de você balancear no seu dia a dia. Isso para mim, que passo o dia mais com questões técnicas, para outras pessoas, talvez passar 8 horas por dia traduzindo também seja coisa super interessante. Fica a dica também. Bom, agora eu queria mostrar aqui exemplos de algumas ferramentinhas legais que a comunidade andou desenvolvendo, né, as novidades que eu fiquei de trazer, além do MediaWiki. Eu vou te pedir para fazer um Alt-Tab aí, abrir aquelas abas que a gente deixou. E aqui, por exemplo, essa aqui ferramenta é o Wikstream. Vamos ver se a internet está funcionando, se vai rolar. Mas o que essa página faz? Ela fica listando cada edição que está sendo feita na Wikipédia. No caso ali, a gente selecionou a Wikipédia em português, todos os domínios, que a gente tem informação separada por domínios. Aí a gente selecionou os bonequinhos azuis, que são usuários. Ó, acabaram de editar o artigo Malacoptila. Aí eu vejo ali que foi um bonequinho azul, que significa que é um usuário registrado. Eu vejo ali que o artigo está preto, o que significa que esse usuário ele é um usuário autoconfirmado, é um usuário confirmado, é um usuário que já foi validado, que as suas contribuições são minimamente relevantes, as primeiras contribuições dele não foram spam nem vandalismo. Agora a gente vê as últimas 4 edições, estão em vermelho, já foram feitas por usuários não verificados. A gente vê aqui embaixo ali a edição de Isabel da Silva, por exemplo, é uma bolinha com interrogação, significa que foi um usuário anônimo, não logado. Lá embaixo, ó, quase sumindo, tem um bonequinho preto, foi uma edição feita por um robô. Ali, ó, tem 2 edições feitas em Kharkov, Barbarkin e Kharkov e Pardubice. Foram feitas por robôs. Enfim, aqui do outro lado, a gente vai ver a quantidade de bytes adicionados ou removidos. Puder subir de novo, por favor? Obrigado. E aí lá em cima você pode monitorar. Essa aqui é uma telinha de controle, você pode monitorar qualquer Wikipédia ou todas. E você pode escolher ali, eu quero só edições a partir de tantos bytes, feitas só por usuários anônimos e que sejam em artigos novos, por exemplo. Você pode fazer isso. E, obviamente, software livre, está ali um fork meu GitHub, qualquer um pode fazer o que quiser em cima disso aqui. Vamos pular para a próxima aba. Aqui um outro exemplo de um sistema feito pela comunidade é o Wikipulse. E só 2, dá um F5 aí para mim, por favor. Está pouco. Esse aqui é basicamente um velocímetro de quantas edições por minuto estão acontecendo na Wikipédia. E eu estou achando que deu algum problema, que 5 edições por minuto está muito baixo. Mas, bom, ele está dizendo para a gente que a gente está tendo agora 5 edições por minuto, e ali ele vai mostrando outros projetos, o velocímetro dos outros, você pode mudar a visualização. Subiu para 7, menos mal. Desde o último minuto. A página ela é atualizada a cada 5 segundos, se eu não me engano, e ela conta os últimos 60 segundos quantas edições teve. Isso, é como se fosse um velocímetro de carro, ele não está gerando o delta, enfim, não está pegando a distância e dividindo por espaço. Aqui eu não estou pegando todas as edições e dividindo pela vida da Wikipédia. Eu estou tentando pegar o último momento possível e gerando uma estimativa disso. Bem a ideia do velocímetro de um veículo mesmo. Eu costumo, quando acessar, está subindo, 10. Eu costumo, quando acessar, está com mais de 20 por minuto nisso aqui. Tá devagarzinho agora, mas tá subindo, 9. Mas... E isso aqui você pode... Uma brincadeirazinha, né? Oi, em todas as linguagens esse medidor de edições? Ou é só na Wikipédia lusófona? Não, aqui essa daqui gera... Tá com algum problema, eu vou ver o que aconteceu. Isso aqui, na verdade, é da Wikipédia em inglês. E aqui nos menores são outras. A português ele está marcando 0 agora. Teve algum problema. Vou dar uma olhadinha nesse código. Mas, por exemplo, o código está lá no Heroku. Mas é isso, ali grande está a Wikipédia em inglês, a Wikipédia em português está aqui embaixo. Mas vamos ver o próximo aí. Esse daí está com algum probleminha. Esse cara aqui, o Wikipedia Live Monitor, foi feito pelo pessoal de uma universidade dos Estados Unidos, se eu não me engano, de Minnesota. Acho que está escrito ali embaixo quem fez. Não. Não, esse é do grupo da Europa. Thomas Steiner da Europa. Não é esse é de outro grupo, tá? O que esse cara aqui está fazendo? Esse cara aqui é um monitor de
candidatos a notícias breaking news, que eles falam, tipo notícias da hora, notícias importantes, relevantes, coisa que está acontecendo agora. O que esse cara faz? Ele fica monitorando várias Wikipédias ao mesmo tempo para ver se o mesmo artigo está sendo editado em vários idiomas. Então, se ele percebe que está todo mundo editando um artigo sobre o Ronaldinho, sei lá, ele fala, provavelmente tem uma notícia sobre o Ronaldinho. E aí você vai ver, ele provavelmente foi transferido de clube, ou então ganhou o prêmio de melhor jogador do ano. Ele vai chegar lá, está todo mundo comentando agora sobre a Ucrânia. Você vai ver, foi quando começou a porcaria da confusão lá na Ucrânia. Então ele fica monitorando a atividade dentro de wikis em vários idiomas diferentes e ele solta aqui candidatos à notícia. No momento ele não está com nenhum candidato, está ali monitorando. Se ele encontrar algum, ele solta ali. Não, isso eu agora só estou mostrando softwares independentes, feitos pela comunidade. Não, isso é utilizado por fora, digamos assim. Isso é utilizado, por exemplo, se você quiser escrever uma matéria para o Wikinews, você vê aqui, opa, esse assunto está bombando, aí você vai lá e escreve uma matéria para o Wikinews. Isso aqui, tudo que eu estou mostrando agora são ferramentas de apoio. São coisas que estão por fora, desenvolvidas para apoiar, mas que não retroalimentam automaticamente, digamos assim. Mas vamos ver a próxima abinha aqui. Se você puder compartilhar a localização, clique em sim, não, fecha não. Compartilhar. Isso. Aí, olha só, isso aqui é artigos nas redondezas. A gente está aqui, esse aí é o mapa da PUC, né? Está bem detalhado, aliás, no OpenStreetMap. Parabéns para a comunidade local. Eu vou te pedir para tirar um pouquinho o zoom do mapa e ir ali no menuzinho. Se você puder ir lá no... Não é o zoom da página, é do próprio mapa. Clicar ali no menos... Isso. Não está certo? Então ele não identificou bem a nossa geolocalização, né? Mas olha só, vamos ignorar que ele não identificou bem onde a gente está, mas aliás eu acho que é um absurdo como eles identificam bem você clicar em compartilhar localização de um desktop e ele conseguir estimar onde você está. Mas olha só essas bolinhas azuis, vamos clicar em qualquer uma delas. Olha só, ali por exemplo, agora dá um Ctrl mais para mim. Ali por exemplo, Auxiliadora Porto Alegre, a gente está vendo o Wikipedia em inglês. É um bairro, bibibi, bababó. Essa aqui é uma página que você vê artigos de coisas que tem na sua redondeza. Então você pode tanto usar isso para um Wikivoyage, que é um guia turístico, e ver pontos de interesse, como você querendo melhorar um artigo de algum lugar, de alguma região, você querendo identificar alguma coisa relevante na sua redondeza, acessar. Isso tem para celular também, por exemplo. Eu tenho aqui o acesso Nearby, que é o nome da página que eu acesso, HTML5, ele gera artigos que estão próximos, né? Localidades, proximidade, se não me engano, que está traduzido em português, o Nearby. Então isso aqui que a gente está fazendo, a gente está pegando as coordenadas geolocalizadas que estão nos verbetes enciclopédicos e plotando isso em cima de um mapa do OpenStreetMap, basicamente. E voltando àquela questão de mais cedo, a gente não usa Google Maps, a gente usa OpenStreetMap por uma questão de convergência de valores e objetivos dos projetos, né? Bom, vamos ver aqui a próxima abinha. Esse aqui, por exemplo, é bem interessante. Ó. Esse aqui está na Wikipédia em inglês. Desce um pouquinhozinho. Tá bom. Olha só, aqui a gente está... Então sobe um pouquinho mais. Deixa só aparecer uma... Isso, tá bom. A gente está vendo ali aquelas bolinhas, são edições que estão sendo feitas agora na Wikipédia em inglês. Aí alguém vai perguntar, pô Henrique, mas você não falou que a geolocalização do usuário é sigilosa, privacidade? É para o usuário que está logado. Se o usuário estiver logado, registrado, a gente não informa o IP dele, a localização dele. Mas a Wikipédia permite que você edite offline. Perdão, permite que você edite sem cadastro, permite que você edite como anônimo. Sem precisar criar um usuário. Então, se você edita como um usuário anônimo, a gente salva o seu IP como se fosse o seu usuário. Então, você às vezes vai ver no histórico de edições da Wikipédia, essa página foi editada por 11.32.43.10. Então, quando o usuário faz uma edição anônima, a gente salva o IP dele. O que o cara está fazendo nessa página? Ele está pegando lá o feed de atualização de usuários anônimos e está plotando no mapa aonde estão esses usuários anônimos, cruzando com o banco de dados de georreferenciamento de IP, aonde estão sendo feitas as edições anônimas na Wikipédia nesse momento. Vamos pular mais um? Está acabando o meu tempo. Isso aqui é um gráfico que merecia uma palestra inteira só sobre ele. Isso aqui é um gráfico de interação comunitária dentro da Wikipédia. Se eu puder dar um zoom no meio da figura.
Só para vocês verem um exemplo, cada bolinha dessas é um usuário, pode dar mais um zoomzinho. E aí você vai ver aqui, pode dar mais? As relações entre eles, quem troca a mensagem com quem, como é que essas relações se constroem. Escolhe uma bolinha e clica em qualquer uma. Foi no Macho Carioca, beleza, pode clicar. O Antônio, tanto faz. Aí aqui, todas as informações que proporcionaram a criação desse gráfico, a profundidade das relações, o PageRank de um usuário. Rola aqui para mim no cantinho. Aí você vai ver aqui, incoming, outgoing, 0. Pô, a gente pegou um usuário que não está conectado em ninguém. Mas aqui esse usuário não fala com ninguém, ele não é hub de ninguém, ele não recebe de ninguém, ele não influencia ninguém, mas ele tem uma relação mútua com o senhor Yahoo, por exemplo. Então você pode fazer aqui uma série de estudos de dinâmica, de organização de comunidades online, de produção coletiva de conhecimento, através desses mapeamentos que a gente faz aqui. E aí você pode ver, por exemplo, um cara que edita muito, ele é muito bem relacionado. Então os caras que falam mais sobre futebol se relacionam muito, já os caras que falam mais sobre física quântica se relacionam um pouco, sei lá. Você pode começar a buscar correlações comportamentais interessantes a partir desse gráfico aqui. Vamos ver a nossa última BIM aberta ali? Isso aqui é um exemplo de uma visualização feita pelo pessoal da Índia sobre a evolução das Wikipédias em línguas não é indígenas, é indianas, línguas do país Índia, línguas indianas, ao longo do tempo. Então você tem aqui 27, se eu não me engano, Wikipédias diferentes, né, que eles têm vários idiomas lá espalhados pelo país. Se você puder dar o play para mim aqui, por favor, tem um botãozinho play. Eles fizeram essa visualização ali, junto com a barra está um tempo passando, não sei se está muito claro ali, está 11/12, 3/03, o tempo está passando, e você vai vendo as bolinhas andando. Escolhe uma bolinha dessa e bota o mouse em cima, por favor. Aí você vai ver qual é a wiki, aí a wiki em sânscrito, e aí você vê aqui o eixo X é total de editores, o eixo Y total de artigos. Então você vai vendo que algumas línguas lá na Índia cresceram com poucos editores fazendo muitos artigos, já outras conseguiram mais editores com um número de artigos pequeno com esses muitos editores, mas você vê que tem quase que um caminho padrão sendo seguido da distribuição entre editores ativos e total de artigos. E, enfim, esse tipo de dado está disponível para todos os nossos projetos, que vocês podem brincar de fazer visualizações à vontade. Vamos voltar lá para o slide, obrigado. Então, avançando aqui, chegando aos finalmente, deixo aqui compartilhado o link do How to Contribute, do MediaWiki, que é um guia também de referências de como contribuir tecnicamente, com link para praticamente tudo que foi dito nessa palestra aqui. E aí, agora fechando, queria fazer um convite para os presentes. Amanhã a gente vai estar aqui na sala 714 OF3, não me perguntem o que significa isso, mas fica aqui. 7º andar na oficina 3, obrigado. E a gente vai estar lá o dia inteiro, de 9 às 18, realizando um hackathon, brincando de fazer essas coisas que eu apresentei aqui para vocês, cruzando dados, acessando a API, desenvolvendo novidades. Então, quem tiver a fim de aprender mais como fazer esse tipo de coisa na prática, meter a mão na massa, conversar com a gente, não se sintam obrigados a ficar lá o dia inteiro. Quem quiser passar lá cedo e ir embora pode, quem quiser chegar no final pode. É uma atividade aberta, salão livre. Levem seus notebooks, seus tablets, seus celulares, o que vocês tiverem, que a gente brinca de desenvolver alguma coisinha lá. E aproveitando que eu já estou aqui, fazer um segundo convite, que não tem muito a ver com a palestra, mas aproveitando que cá estou no palco. A gente tem um concurso fotográfico rolando agora, que é o Wiki Loves Earth, Patrimônios Naturais. Esse concurso fotográfico está acontecendo em, se não me engano, 13 países ao mesmo tempo, e tem como objetivo ilustrar os artigos da Wikipédia sobre natureza. Então, a gente está estimulando fotógrafos a mandarem fotos de parques, reservas naturais, reservas ambientais e coisas desse tipo. E no final, a gente vai dar uns prêmios, estão lá definidos, se não me engano, a melhor foto R$ 2.500, a melhor contribuição também. As 10 melhores fotos vão para um concurso internacional, todos os países vão indicar essas fotos para concursos internacionais. As 10 primeiras fotos vão para exposições em centros culturais, em eventos de fotografia, enfim. tinyurl.com/wikilovesearth, fala. Um site notes, um bannerzinho. Com certeza, a gente está apostando nisso. É uma forma simples, fácil da pessoa começar a editar, que é enviando foto. A gente está apostando nesse caminho como sendo uma das formas das pessoas chegarem junto.
E aí conto com a ajuda de todo mundo para divulgar isso daí. Beleza. Vocês estão anotando o URL aí? Vai lá, pode anotar, fica à vontade. Bom, mas então concluindo, feitos os convites, estaremos aqui amanhã, eu, Ábido, Álvaro, mais algumas pessoas que já se inscreveram lá na Wiki, nesse hackathon. Concurso fotográfico aberto até 31 de maio. Acessem o URL para mais informações. Aqui, rapidamente, os créditos das imagenzinhas que eu usei, respeitando as devidas licenças. E fechando, queria pedir uma ajuda de vocês também, uma primeira forma de ajudarem ao movimento, se vocês puderem, tiverem 5 minutinhos do seu tempo em algum smartphone, tablet, etc. Se vocês puderem acessar bit.ly/wikifeasly e avaliarem essa minha apresentação, já é uma forma de começar a ajudar, dizerem o que vocês acharam, se foi bom, se foi ruim, o que podia ter melhorado, o que vocês queriam ter visto aqui ou não. Então, quem quiser falar comigo agora no final, fique totalmente à vontade. Quem não se sentir confortável de falar pessoalmente, pode acessar lá e falar lá o que vocês acharam também. Está aqui meu e-mail, handrade@wikimedia, meu Twitter, @henriquekrang, e a gente deve ter ainda 2 minutinhos aí para falar alguma coisa antes de eu ser expulso do palco. Obrigado. Oi, bom dia, boa tarde. Vitória Vasconcelos. Então, uma dúvida. Mesmo quem não tem tanta habilidade com programação ou está curioso, é bem-vindo nessa maratona amanhã? Com certeza. Faz parte do hackathon você não só programar, como você ter ideias e aprender como você pode extrair informações daquelas ideias. Dentro da própria comunidade das wikis, você tem gente que acessa lá uma página nossa chamada Coordenação Robótica, por exemplo, que não sabe programar uma vírgula, mas acessa lá, pô, gente, seria muito legal, né, se tivesse um robô que fizesse isso, pegasse aquilo e transformasse naquilo outro. E aí o cara não sabe programar, mas ele já deu toda a ideia, que aí um cara que sabe programar vai fazer rapidinho aquilo ali. Então, sim, todos super bem-vindos amanhã. Valeu. Eu talvez, provavelmente já estava na página, mas é bom a gente salientar isso, porque quando se fala maratona, as pessoas às vezes têm medo, né? Então, perder o medo e amanhã estamos lá, né? Legal. Agradeço. Até se você quiser nos ajudar a melhorar a nossa comunicação para as pessoas terem menos medo, a gente está organizando lá na Wiki esse hackathon. Se você clicar em editar, você muda a forma como a gente fez a chamada. Enfim, o texto é Wiki, fique à vontade para melhorá-lo. Pessoal, acabou o tempo. Eu estaria aqui embaixo no cantinho.